Esse negócio já começar, né? Então, boa tarde, pessoal. Então, queria ver chegar mais gente aí, mas ixi, olha que tá sempre o fim de estágio. Tá certo. É na hora da fome, né? Eu já tomei o lanchinho, tá? Em geral, toma lanchinho 5 e pouco, né? Mas hoje eu adiantei, né? Certo? Bom, então... Ah, chegou aqui. Isso, então. Esta matéria, né, pessoal, ela, apesar de ter um código assim grande, 43, né? Ela é a primeira matéria que eu dou duas matérias de jogos, né? Uma que chama Jogos, que é depois dessa, e Programação aqui, tá? A de Jogos, o professor Halley, ou alguém também da computação, dá uma no meio, né? Então, parecido com a de Jogos, mas acho que de Jogos a gente vê mais coisas, né? Então, mas ela é mais, a da computação é mais profunda do que essa que eu estou dando agora. Essa aqui é uma matéria básica, né? Melhor para quem já programa em PO, quem fez PO, ou né, já tem alguma fluência nessa parte de objeto, mas como o Unity e componentes é uma arquitetura, um paradigma um pouco diferente, que a gente vai apresentar na segunda parte desta aula, né? Então, a gente criou essa disciplina, tá? Bom, então, aqui na minha tela está o cronograma, né? Tá? Então, como objetivo principal da disciplina, aprender a programar em componentes, né? Tá? Então, concretamente usando o Unity. A gente vai fazer jogos, apesar de a gente não focar especificamente, né, na teoria de jogos e nos atributos de um jogo, né, que são mais referentes à disciplina que sequente se chama jogos, né, jogos digitais. A gente vai treinar programação de componentes em jogos, tá? Então, que é usando o Unity, né, e programando em C#. Bom, então, basicamente seria C# aplicado a jogos, né? E sempre toca o telefone, computador não, né? Desculpa. Então, aqui, terças-feiras são as teorias, que são essas aulas síncronas, né? E provavelmente quarta, no final da manhã, eu dou uma editadinha e subo no Tidia, tá? Subo no Moodle, né? O link. Eu sempre subo no YouTube e depois coloco o link no Moodle, tá? Então, quem perdeu a aula síncrona pode ver depois, a partir da quarta-feira à tarde, né? Quarta-feira de manhã eu edito e tal. E os laboratórios sempre são gravados, tá? Então, tentei fazer síncrono, mas não funcionou muito bem, então, forma gravada de laboratório é o melhor esquema, né? Então, vamos lá. A gente vai aqui, né, em branco, tá? Estão basicamente... Eu esqueci de colocar tem 2 ou 3 livros, né, que a gente vai seguindo para programação em C#, né, tá? Então, depois eu passo aí a referência, né? Eu boto no referências da aula de avaliação, que eu slide logo em seguida. Não está, mas eu ponho. E então, aqui hoje a gente fala de introdução, os critérios de avaliação, e vamos falar um pouquinho já de como é que o Unity agrega na programação, no paradigma, né? E, na verdade, aqui tem um erro aqui que está faltando vai explicar o paradigma de programação em componentes, tá? Aí vai seguindo, basicamente, um índice de básico até meio intermediário, tá? Então, não é intermediário completo, né? A gente vê comandos um pouco mais avançados, né? Mas não vê toda a parte intermediária de programação em C#. Então, a gente fica no básico até o meio intermediário e alguma coisa até avançada, né? Que é por causa do jogo RPG, tá? Então, aí a gente vai ter 3 feriados, né? Certo? Que é o Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, Finados, 2 de novembro, e uma semana de laboratório, 28, que é o servidor público, tá? Então, a gente vai fazer nos laboratórios 3 jogos, tá? Que são um jogo de forca básico, né? Vou trabalhar com arquivo, basicamente, 2 aulas. Um jogo de cartas, tá? Descarte de cartas, tal. Jogo da memória de cartas, que vai ter 2 aulas. Apesar de ser 2 aulas, requer uma terceira de design, tá? Que eu vou explicar
Explico quando começar o jogo, né? Que seria 30 de setembro, né? Daqui a 2 semanas. Mas tem uma atividade um pouco maior, né? E depois 4 ou 5 aulas que são referentes ao RPG, tá? Então, o jogo RPG aqui a gente vai ver a aplicação em 2D, né? Por que eu escolhi dar a aplicação em 2D? Primeiro porque ano passado era meio modinha esse negócio aqui, 2D. Então, foi uma coisa de modinha, né? Mas também porque aí eu fiz a distinção da disciplina seguinte. A gente não vê o básico de Unity, mas a gente introduz a parte de mecânica 3D, tá? Então, nessa parte do curso, né? Desse curso, perdão, aqui, a gente não trata de generalidades em 3D, mas não usa nos laboratórios, né? Então a gente desenvolve tudo em 2D, né? Os laboratórios e o projeto final. Então, basicamente é isso. A gente vai ter teoria e laboratório. Laboratório significa fazer os jogos, né? E vocês vão ter 1 semana e meia para fazer o jogo de vocês, tá? A gente não tem nem aula, nem laboratório, né? Logicamente, tem os feriados que vocês podem ir trabalhando, né? Então, a ideia é que vocês já vão elaborando o projeto final, que é um jogo também, né? Tá bom? Então, aqui já está o resumo, né? Da avaliação, tem metade da nota em laboratório. Ah, tá errado aqui também. Puxa vida. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 45%, tá? 45%. Tá tudo errado esse negócio aqui. E aqui é 15%. Então, 45% laboratórios, 40% projeto final e 15% exercícios, né? Eu tenho que corrigir isso aí porque acho que no Moodle está errado, né? Então, basicamente, esse primeiro laboratório aqui, né? Vale 1 ponto, esse segundo laboratório vale 1,5 ponto, o terceiro laboratório vale 2. Antigamente eu fazia valer 2,5 pontos, mas eu achei que ficou um pouco pesado, né? E não consegue fazer direito isso aqui, perde muito ponto. Então eu preferi dividir mais assim, tá? 1 ponto o primeiro, 1,5 ponto o segundo e 2 pontos o terceiro, que somos 4,5 pontos aí, né? Tá bom? E a gente sempre é tudo em dupla, sempre em grupo, mas vai aumentando, né? 2 grupos, uma dupla, depois 2 duplas e 3 duplas, porque o projeto final também é em 3 duplas, tá? Vamos lá. Tudo bem? Então, aqui é um overview, né? Certo? Então, alguma pergunta, alguma dúvida desse calendário aqui que a gente tem, pessoal? Algum mal entendido aí? Algum erro que está aí escrito? Deixa eu escrever aqui. Tudo certo? Deixa eu até escrever alguma dúvida. Ok. Tá bom. Eu vou. Tudo certo. Beleza. Isso já está no Moodle, tá? Com alguns errinhos de valor, mas ok. Então, aqui agora eu vou colocar o slide dos critérios de avaliação, tá? Então, nossa ideia, né, pessoal? Todas as atividades, de novo, serão em grupos, tá? Então, na verdade, vai trabalhando de duplas e vai incrementando, né? Por que eu fiz isso? Então, nessa matéria não pesou tanto, mas em outras disciplinas, até que pesou um pouco também nessa matéria, mas no primeiro quadrimestre que eu dei essa matéria, né? É que na pandemia, eu percebi que as atividades sozinho, às vezes pesa bastante, tá? Então, a pessoa fica um pouco perdida, né? Então, eu acho que em dupla, pelo menos, vocês vão se ajudando, né? Então, eu decidi que todas as disciplinas que eu estou dando agora, eu faço avaliações, no mínimo, em dupla, né? Por quê? Porque a pessoa não ficar abandonada aí, né? Tá bom? Então, é uma adaptação à realidade, infelizmente, né? Espero que seja breve, que essa coisa acabe, né? Esse momento, assim, difícil, assim, espero que acabe logo, né? Tá? Então, será sempre, no mínimo, par, né? Tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente tem 3 componentes de avaliação, né? Que é a média final é composta por 45% pelos laboratórios, né? Esses 3 laboratórios, né? Tem um negócio aqui também. Esses 3 laboratórios.
que é o 3 Forca, jogo de cartas em um RPG, né? Forca e jogo de cartas seria tabletop, né? Certo? E o RPG é um jogo digital normal, como a gente conhece, né? Aí o projeto final é um game, né, que vocês vão elaborar também em grupo, e os exercícios que a gente vai pedir em duplas, né? Tá? Vamos lá. Vamos levar com mais calma. Então, a gente tem 4,5 pontos na média final a respeito ao primeiro jogo, né? Uma dupla. Cada um faz uma dupla. Depois, a gente sempre tem customização no jogo que a gente apresenta no laboratório básico e peço alguns detalhezinhos a mais, né? E aí a dificuldade de implementação vai crescendo, por isso que os pontos vão crescendo e por isso que também eu ponho mais gente no laboratório por grupo, né? A ajudar na implementação, tá? Então, eu até tinha, antes era assim, 2, 3 e 4, né? Mas como essa ideia de que faço por dupla, para não quebrar as duplas, né? Faço 2, 4 e 6, tá? Então, vamos lá. As customizações, em cada laboratório eu vou colocando, né? Só que na atividade final, na submissão de cada laboratório, eu listo tudo, mas em cada laboratório aparece lá as customizações, né? Para ir fazendo, para não ir acumulando, mas no final a gente pede o conjunto inteiro das customizações, tá? E, logicamente, as customizações vão aumentando, porque os pontos vão aumentando a dificuldade. Dificuldade significa mais customizações, né? Então, na última, só fala assim, quando é que eu entrego? Eu entrego quando o jogo estiver pronto, né? Então, melhor entregar um jogo que rode, né? Tá? Projeto de jogo, no princípio, tem nota ruim, né? Certo? Porque não está rodando, né? Então, uma semana para entrega, você já acabou o jogo, né? Então, primeiras 2 semanas no laboratório. Na terceira semana se entrega o projeto rodando do primeiro jogo, né? Na quarta semana acaba o segundo laboratório. Na quinta semana a gente pede para entregar o segundo jogo, né? E aí na 10ª semana acaba o terceiro laboratório, na 11ª entrega-se o jogo do terceiro laboratório. Tá? Sempre uma semana depois do último laboratório. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Perfeito, né? Listas de exercícios. As listas são sobre a teoria e alguma coisa de comandos do C# e do Unity, tá? Então, tenho prontas... Eu tenho várias questões aí, mas eu tenho prontas 3 listas, 3 ou 4, mas eu posso sempre customizar de jeito diferente, né? Então, provavelmente, pode ser que para facilitar, acho que eu vou agrupar em 3 listas para virar um meio ponto cada uma, né? Tá? A gente pensa que era dupla, 2 duplas, então para fazer em 4, né? Para não carregar, né? Essa lista pode ser um pouco grande, né? Aí cada um vai fazendo umas questõezinhas junto, né? É sempre a ideia de facilitar para vocês, tá? E a lista dou mais tempo, né? Exatamente pelo fato de ter laboratório rodando, então você ganha um pouquinho mais de tempo, uma semana a mais, né? Para entregar a lista de exercícios, certo? Tá? Game final. Game final serão 3 duplas, né? 6 alunos, tá? Então é um game 2D, como eu falei, né? Eu acho que é mais fácil fazer um RPG, porque o último jogo que a gente vai fazer, né, do laboratório é um RPG. Aí o pessoal desenvolve um pouquinho e faz um jogo final, né? Mas pode ser um jogo de cartas também que sai bem, ou qualquer outro, né? Que seja um jogo 2D, né? Mas sugiro que tanto de cartas pode evoluir bastante, quanto o RPG pode evoluir também, né? E essa atividade, a gente fazer avaliação, a minha, né? Tá? Mas também vocês fazem a avaliação dos outros, né? E faz uma pequena autoavaliação também. Então, eu não fiz a composição, mas, por exemplo, de 50% minha nota, 25% dos colegas e 25% de vocês, tá? Na nota final do game final, tá? Acho que eu fiz assim no ano passado, eu não lembro bem, né? Mas tem essas 3 componentes na avaliação do game final, tá? Tudo bem? Professor, qual a orientação caso a minha dupla desista do curso? Ainda mais nesse primeiro lab que é só 2 pessoas na dupla. Ah, sim. Não, eu acho que
O primeiro lab é bem fácil, tá? Eu quero dizer isso. Ano passado eu pedi, ano passado, primeiro semestre eu pedi individual, né? Então, se a pessoa tiver dificuldade, pode anexar num trio, né? Tá? Para quem teve desistência, né? Então, se tem dificuldade. Se vê que é muito fácil, porque de fato o primeiro lab é bem fácil, tá? Então, mas nesse espírito de que eu quero ajudar vocês, né? Então, pode, se houver uma desistência, você pode anexar agregar num outro grupo, tá? Mas também, se quiser fazer sozinho, pode fazer, né? Não tem problema. Eu acho não tenho certeza, é bem viável fazer ele sozinho, tá? Tudo bem? Ficou claro, Caio, ou não? Beleza. Então, meus contatos, né, pessoal? Então, no e-mail, né? Eu peço para não escrever pelo Moodle, porque, nossa, às vezes, quando eu olho os escritos do Moodle, está 2 semanas atrasado, né? Então, eu prefiro que escreva pelo e-mail. Porque o Tidia mandava o e-mail no Tidia e mandava para a gente. O Moodle não manda. O Moodle fica num lugar perdido dele lá, e se você não vai lá, não está acostumado ainda, né? Então, se é para escrever, seja no e-mail. Mas o Moodle está aí também, né? Tem um lugarzinho dele lá, a gente sempre, quando lembra, a gente olha o negócio aí, tá? De fato, eu estou meio baby no Moodle, tá? Peço desculpas aí. E eu tenho um Telegram, né? Então, para o Minami, vocês me acham lá, tá? No Telegram, tá? Pedro Serra. Vão ser passados os conceitos do C# do Unity para resolver os lápis ou seria ideal conhecer antes? Não, Pedro, não precisa conhecer nada, não. Então, lógico, quem conhece um pouquinho antes já tem mais facilidade, né? Mas os laboratórios, então, para quem só fez PI, para quem só fez PI, pena um pouco, né? Quem nunca programou objeto, né? Quem nunca programou objeto vai penar um pouquinho, mas está cheio né? O próprio site de Learn do Unity tem muita coisa, né? Tá? Mas o curso é autossuficiente. O curso a gente consegue, a gente passa as coisas para vocês resolverem pelo curso. Agora, o game final, eu imagino, né, que as pessoas querem fazer coisas diferentes, tal. Então, estejam livres para pegar a linha de aprendizado que tem no mundo aí, né? Tem vários sites aí de aprendizado do Unity e o próprio Unity, né? Tá? Apesar que a base de aprendizagem que está no Unity atualmente é colaborativa, então vira e mexe eles remetem a outros grupos que têm inúmeros, né? Digamos assim, que tem centenas, né? Tá? Eu até me animei, ou estava até pensando se eu me entraria nessa base de conhecimento para colaborar. Mas como eu fiquei pensando, como eu já dou 2 matérias, eu não vou entrar em mais uma terceira, né? Numa atividade fixa. Eu já estou dando matéria na federal, já estou contribuindo aí para a comunidade Unity como na minha profissão, né? Então, mas eu até pensei em entrar na comunidade também, tá? Então, resposta para do Pedro e para todos, né? Não precisa conhecer antes o Unity, nem C#, porém, né? Quem programa em objeto, quem não programa em objeto vai penar um pouquinho, né? Mas nada que com um pouco de esforço, aí depende do background, né? Com o esforço que a pessoa necessitar, ela consegue resolver, tá? A gente, os laboratórios, eles são autossuficientes, tá? Ok? Então, alguma dúvida dos critérios de avaliação, pessoal? Deixa eu voltar ao slide. Professor, como que você lida com o código que a gente pega do GitHub? Tipo, sei lá, eu quero fazer uma câmera 3D. E aí, tipo, eu copio o código lá do GitHub. Você acha muito ruim ou... Não, é que picotou. Quem está falando? Gabriel, Ô, Gabriel, picotou o começo, eu não peguei o começo da sua fala, tá? Por favor, você pode repetir? como você lida com o código copiado? Tipo, sei lá, eu vou no GitHub, eu quero fazer uma câmera 3D. Eu posso copiar o código lá e usar no meu programa? Ou eu tenho que escrever tudo do zero? Não,
Deixa eu só ver o que é isso. Nossa, é do mouse, é? Olha só. Deixa ele corrigir, instalar aqui. Alguma coisa do mouse, pessoal. Deixa ele instalar aqui, né? Não, para mim, então, tanto faz vocês. Logitech. Mas meu mouse Cara, meu sistema aqui é Microsoft. Por que tá entrando o Logitech? Deixa eu parar aqui. Bom, deu algum vírus. Mas o que eu ia falar a gente vai. O que vocês vão fazer do game final de vocês, como é de vocês, né? Sejam livres, né? O que a gente pede são customizações em cima dos jogos dos laboratórios. Então, a gente vai dando um setup básico, certo? Um P0 básico, perdão. E a gente pede customizações. Inclusive, as customizações, se vocês encontrarem no GitHub, pode implementar, não tem problema. O que a gente dá nota é nos comentários, tá? Então, deixa eu até escrever aqui, né? Desde o começo é importante eu escrever isso, porque as pessoas sempre têm dúvidas, né? Eu avaliarei tanto a funcionalidade quanto o entendimento. Logicamente, então... é por documentação, mas então, o que acontece? A pessoa copia um código lá, né? E ela não entende, ela vai tirar nota ruim, não vai tirar nota 0, porque ela está funcionando, tem funcionalidade. Mas o entendimento do código está no documentação, né? Então, eu avalio os dois, tá? Tudo bem? Então, o importante é que a pessoa entenda o que está fazendo. Eu, por exemplo, eu copio vários códigos. Eu não vou mentir, não. Vira e mexe, eu copio o código lá, tal, mas isso aqui eu tenho que... Como eu vou dar aula, né? Eu procuro entender o que eu estou copiando, né? Mas acho que programar tem tudo a ver com isso, né, de você aprender dos outros, né? Entendendo o que você está fazendo, né? Tá? Então, você tem que depois explicar no comentário, tá bom? Quem falou foi... Gabriel? Fui eu. Então, tipo, mas você diz... entendimento, você cobra a gente fazer comentário dentro do código ou você diz no relatório final? Não tem relatório. Não tem relatório. No game final tem uma pequena apresentaçãozinha, né? Mas não não é um doc que é formal, né? Tá? Eu já pedi documentação formal, porém, as ferramentas de documentação formal são muito chatas de usar. Então, a gente já tem o Unity e, eventualmente, alguma outra gráfica para usar, né? Então, eu achei melhor não carregar numa terceira ferramenta, tá? Então, para mim, um caracterzinho, né? Um Notepad++ que você vai lá e digitando texto, tá ótimo, tá? Então, não precisa fazer muito mais do que isso. Para mim, está suficiente nesse curso, né? Que a pessoa documente em script, tá? No próprio código ASCII, né? Tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Nada. Então, apesar de a gente avaliar por jogos, é um curso de programação, tá, pessoal? Então, acho que o nome, né? Programação baseada em componentes para jogos, né? A gente quis fazer assim, né? Por exemplo, a outra matéria chama jogos digitais. A outra matéria, o foco é jogo mesmo, né? Então, logicamente, a gente tem programação lá, né? E design na outra matéria, mas o foco não é a programação, o foco é o jogo, né? E aqui não, o foco é a programação, tá? Logicamente, também tem detalhes. Um olhar de programação através de que é um jogo, né? A prática é um jogo. Mas aqui a gente está querendo que vocês programem melhor, né? Apliquem C# num ambiente de desenvolvimento que é o Unity, tá bom? Se faltou essa introdução, né? Ou comentei assim por cima, mas o mais importante para nós aqui é que vocês programem melhor, tá? Programem em componentes, que é mais estruturado do que objeto, é mais imperativo do que objeto, tá? A gente fala isso, né? Tá? O C# é mais imperativo que o C++, por exemplo, né? Tá? E que o Java também. Então, a programação que a gente faz, né, é um ambiente, né, digamos assim, mais formal, né, quase uma engenharia de software, né, o ambiente. Mas é aplicado numa realidade que é jogos, né, tá bom?
Então, a documentação poderia ser muito formal, né? A Microsoft tem, bom, várias... A Microsoft é a chefe desse negócio aí, né? Tem várias maneiras de documentar aí, né? Ou várias ferramentas, várias não, mas tem ferramentas de documentação. Mas como a gente não, como eu, né? Acho que nesse curso não cabe carregar muito nisso, eu tirei, eu uma vez até pedi, mas eu tirei, tá? Tirei desse curso aqui a parte de documentação formal, né? Tá bom? Bom, então eu vou agora colocar o slidezinho, então, pessoal, do que referente a o que é o componentes, tá? Vamos lá. Então, aqui, né, a gente tem a programação baseada em C Sharp, programação C Sharp, né, tá? Que que introduziu a arquitetura em componentes, tá? Paradigma componentes, né? Então, esse slide aqui, que também é o curso, né? Exatamente. Aqui, acho que eu poderia ter colocado isso antes, né? Mas como era uma discussão um pouco longa, né? Então, é revisitar conceitos de PO, tá? Em games, né? Depois, a gente vai como usar a linguagem C Sharp no motor de jogos. Então, basicamente, o curso inteiro é esse aqui, tá? Esse segundo aqui, né? A gente sempre está trabalhando com... a gente vem do objeto, né? Do PO, mas componentes é mais sistêmico do que o PO, tá? Porque ele chega no componente, né? E isso fica claro no Unity. O Unity foi bolado para isso, né? O Unity, ele é uma montadora de jogos. A gente fala isso, tá? Uma montadora de jogos. Vamos ver isso com mais clareza, né? Uma linha de produção de jogos. O Unity seria isso, né? Uma linha não, uma montadora. Eu diria que é uma montadora, né? Professor, vai disputar... Sim, eu comentei no começo da aula, né? Então, mas a gravação é dia seguinte, depois, sei lá, um pouquinho antes do almoço, né? Ou logo depois do almoço, né? Aula, que depois eu dou outra aula ainda hoje, né? Então não dá tempo. Aí, como amanhã também tem que editar 2 aulas, sempre vou gastar a manhã inteira para dar uma olhadinha, assim. Aí eu subo no YouTube e coloco no Moodle o link do YouTube com a aula de hoje, né? Da terça-feira, né? Então, a gente vai, nesse curso, principalmente vai sempre exercitar como é que a gente usa C Sharp no Unity, né? Para fazer um jogo, no fundo é isso, né? Que no fundo estão programando em componentes. Não é só para isso, componentes, mas o Unity é uma ferramenta bem legal de a gente aprender a usar esse negócio aí, tá? E aqui, né, nesse slide, então, o curso basicamente seria esse segundo aqui, né? Esse quadrado, esse retângulo aqui superior aí à direita, né? E hoje a gente vai poder falar um pouco da arquitetura. E vira e mexe eu vou comentar detalhes, né? Que tem a ver com essa arquitetura, tá? De componentes. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque não é um curso de arquitetura, não é um curso de engenharia de software, né? É um curso aplicado, eu diria. Então, por que eu achei muito interessante essa disciplina aqui, né? Porque para o meu gosto, né? Para o meu gosto, PO e até componentes hardcore é muito chato, vamos falar claro. Não é que é elegante, mas não é muito chato. Agora, aplicado num curso na engenharia de informação, sociedade multimídia, aplicado em jogos, nossa, ele continua sendo abstrato no nível difícil, um pouco difícil, complicado, diria, né? Complicado, mas é um complicado que você quer resolver, tá? Você quer resolver, porque você quer ver uma explosão, você quer ver um efeito, você quer ver uma espada, você quer ver um dragão andar, entendeu? Então, você quer ver uma dinâmica de uma bola, você quer ver essas coisas, quer ver acontecer. Então, é complicado, abstrato, difícil ou detalhista, mas você quer ver fazer. Então, você está interessado em fazer aquele componente funcionar, tá bom? Não é só um requisito sistêmico, é o programador ou o designer, pode ser um programador, quer ver acontecer. Tá? Essa é a minha grande... É o que eu tenho vivenciado com essa parte multimídia de jogos, tá?
ok? Então, a parte de programação continua sendo difícil, né? Mas bem legal de você ver acontecer, tá? Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, né, a pergunta que o Gabriel falou, né? Então, se você quer ver acontecer e você tem que pegar um código muito difícil que você às vezes entende pouco, não tem problema. Você vai lá, faz funcionar. Pode acontecer que ele não funcione tão bem porque você não sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, você vai enxugando depois, né? Aí você vai, digamos assim, trabalhando com as limitações suas, da máquina e do que você está fazendo, né? As restrições. E aí, quando você entender melhor, você vai lá e dominar melhor, né? Entende, mas não domina tanto. Vai lá e desenvolve um código autoral seu. Então, por isso que eu acho que é legal copiar um código, pegar um Git, né? Qualquer que seja, ou de uma lista, né? E vai lá e implementa, né? Porque, no fundo, a gente quer fazer acontecer, tá? Isso é tudo a ver com componente. Componente é assim, tá? Componente é on time, né? Tá? Faca nos dentes, a gente fala, né? Tá bom. Então, um pouco breve história do C Sharp, né? Então, brevíssima, né, na verdade. Começou em 1920, né? O Bell, o laboratório Bell seria o braço de pesquisa, ou na verdade de desenvolvimento da Bell, tá? Que já acabou, né? Agora é a TIT, né? Acabou em 2000, se não me engano. Em 67, né? Ele contratou um físico, né? Perdão, ele era físico e matemático. Então, eu acho que ele não era de Harvard os dois. Eu acho que ele era matemático por Harvard e físico por outra universidade aí, né? Podia ser MIT, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, um cara nerdão, né? E aí, Dennis Ritchie. Aí ele se juntou 7 anos depois com esse Kennedy, né? Brian Kennedy, se não me engano, e criou a linguagem C. Para quê? Né? Com o terceiro aí, com o Ritchie ele criou a linguagem C. E com esse terceiro cara chamado Thomson, né? Eles, através do C, eles implementaram a primeira versão de Unix, tá? Sistema operacional a tempo real, né? Então, em 83, né? Já com as máquinas melhores, os computadores, mini computadores que eles chamam na época, né? Melhores, eles implementaram uma linguagem mais abstrata, né? Então, criou-se o conceito de classes, que foi o C++, certo? Que foi uma evolução do C, mantendo compatibilidade, né? Tá bom? E aí, em 2000, né, já na era de games, já pensando na área multimídia, na abstração para games, né? Então, qual que é a diferença de um game para um outro sistema, né? O grau de abstração necessita funcionalidades mais protegidas. O que eu quero dizer? Game dá muito bug, né? Então, se você cria um elemento lá, que seria um objeto, né? Que ele é abstrato, mas ele não está bem protegido, na hora que ele começa a se movimentar na máquina, né? Subir na máquina, ele detona a máquina, então ele dá bug, né? Então o jogo para. Então, a Microsoft verificou que precisava proteger melhor, fazer imperar em cima do sistema, né? Então, fazer um sistema que impere em cima dos objetos de forma tal que proteja os outros. Por quê? Para não dar bug. No fundo é isso mesmo, tá? Então, é o C Sharp. O C Sharp surgiu em cima do C++, né? Não é mais retrocompatível, ou seja, códigos em C Sharp provavelmente não rodam em máquina só C++, né? Porque o C++ ele tem outras funcionalidades e por isso mesmo ele gera bug na máquina, vamos falar claro. Então, o C Sharp, né, o padrão, ele é protegido para não dar crash no sistema, né? Tá? E, logicamente, o programador consegue dar crash também, mas o ambiente C Sharp é mais protegido, né? Bom? O C Sharp ele é uma combinação de C++, C, né? Lisp, um pouco de inteligência artificial, Haskell e outras, né? Na linha que também pegando coisas que o Python pegou, né? Tá? Ok? Aí já acabou o nosso
tour sobre o C Sharp, né? Tá bom? Paradigma C Sharp, né? Então, é C estrelinha, né? A gente chama de C Sharp. CS, né? O tipo do arquivo é .cs, né? Ele é imperativo, ele executa operações em ordem e elas não quebram ordem, tá? Então, essa é uma grande... Então, quando existem interrupções, eventos assíncronos, mesmo as interrupções, elas têm que seguir uma ordem de imperatividade, tá? Para quê? Para preservar a máquina, né? Tá? Ele é orientado a objeto, né? Então, derivado, ele é da família dos POs, tá? Certo? Então, uma vez subido o objeto, ele está vivo, né? Ele está vivo, então ele está fazendo o que quiser na máquina, enquanto você não derruba ele, né? E permite gerenciamento bom de memória. Essa é uma parte importante, né? Importante para os consoles, para os dispositivos embedded, né? Que a memória e o sistema são reduzidos, né? Não tem memória virtual, por exemplo, né? Então, você ter mecanismos de limpeza de memória são muito importantes. Então, o C Sharp permite esse negócio, recolher o lixo, né? Por exemplo, né? Aqui. E o Unity, tá? O Unity foi feito em C Sharp, tá bom? Então, é um software que fornece... Ele nasceu 3D, tá? Então, por chamar Unity 3D desde o começo, né? Na verdade, acho que chamava Unity. Depois, adicionou-se o 3D, mas ele também funciona muito bem para fazer jogos em 2D. Não carrega a máquina, porque por causa da coisa da memória, até ele consegue gerenciar bem a memória, né? Então, quando é um ambiente só 2D, ele simplifica o espaço de memória, vamos falar claro. Então, ele tem, digamos assim, mecanismos dentro dele, ou suporte, suítes, na verdade, pequenas suítes que ele foi englobando, né? Na verdade, são supercomponentes, tá? Diria assim, né? Subseções de componentes que ele foi englobando que torna a máquina super poderosa para jogos. Então, para jogos é o que há, né? Na verdade, né? Para imitação da realidade. Tá? Então, o Unity ele tem muitas coisas, né? Muitos componentes para imitação da realidade, que é para onde a indústria de jogos está indo. O que é um game, né? Um game é um software que vai tentando imitar a realidade, tá? Então, tá aí os jogos em mundo aberto, né? Certo? Novos aí. E os jogos com inteligência artificial, né? Certo? O C Sharp surgiu de uma evolução de Lisp, né? E Haskell, tá? Seria a inteligência artificial com caractere, né? Tá? Então, os dois, né? Então, o Unity, ele também engloba bem a inteligência artificial, tá? Entrega-se com outro software de edição de imagem. Então, por exemplo, a gente no curso pode usar aqui Blender ou Maya, tá? Nesse curso, a gente pode usar, mas nesse curso a gente não vai usar muito. Eventualmente, vocês usem o GIMP, né? Que é um editor de imagem, tá? Porque sprites, né? São as imagens em 2D, né? São cenários nossos, os caracteres, chama de sprite, né? Então, o melhor para isso é o GIMP, né? Seria o Autodesk, né? Mas Photoshop também, mas aqui a gente usa o aberto, pode usar o GIMP, né? Mas o Unity funciona muito bem com Maya, por exemplo, ou 3D, né? 3D Studio, né? Tá bom? E permite, logicamente, você escrever scripts, né? Antigamente ele permitia scripts em Java. Então ele importa bibliotecas DLL já compiladas, mas atualmente já não pode mais escrever script em Java, tá? Então, se tiver encapsulado, ele importa, mas se tiver crua, ele não importa mais, porque não tem mais a máquina Java dentro dele, tá? Só C Sharp, tá bom? Isso foi a partir de 2017, tá? Até 17, final usava, 2018 já não incorpora mais, né? Então, por quê? Eu acho que tem muita coisa, inclusive na loja do Unity tem coisas, mas eles falam que são obsoletos para as versões novas. Por quê? Porque
os componentes, os subseções de componentes que foram incorporados para animação 3D e para a realidade aumentada, essas coisas, né? Proibiam algumas coisas. Então, o Java estava meio aberto ainda, algumas coisas estavam meio assim por fora, né? Então, na hora que incorporou a máquina Unity, o motor Unity, incorporou essas coisas de 3D, animação e realidade virtual, né? Com o Pokémon Go, se não me engano, né? Tipo, né? Tipo o Pokémon Go, eles tiraram a parte de Java, tá? Para proteger o sistema né, que o Unity cresceu, então, para proteger, eles tiraram outras linguagens que deixavam coisas abertas, né? Tá bom? Foi uma decisão de projeto, me parece, de desenvolvimento, né? Aqui tem, assim, umas setinhas, né? Então, vamos ver o Unity, tá? Unity, ó, vamos ver a historinha aqui do Unity, né? Então, como o Unity é 3D, né? Esse nome 3D aqui necessita que faça contas com polígonos, tá, pessoal? Concretamente triângulos. E isso daí foi os coprocessadores nos inícios dos 90 que proporcionou isso, tá? O anterior ao Pentium, né? Ao I, né? I3, essas coisas, é o 586, Pentium. E antes dele tinha o 486. A primeira máquina com essa memória virtual e processador matemático é esse aqui, né? Por quê? Porque ele pode fazer conta com polígonos, triângulos, né? E aí, um jogo, né? Quake, né? Se não me engano, dá R$1, né? Ele foi o primeiro que incorporou isso já a máquina de jogos que fez isso, que já tinha primitivas, né, de polígonos, foi o Quake, tá? Então, 3D na máquina, né? E aí, né, com o sucesso do processador, grupos da Intel fundaram a NVIDIA, né? E aí surgiram os concorrentes da NVIDIA, que é o 3D-FX e a Maxtrox, né? E agora, não sei se tem elas ainda, mas e tem outros, esqueci o nome da outra, mas que os processadores matemáticos ficaram especializados em multicores, né? Então, os multicores geraram as placas gráficas, tá? AMD, perfeito. Ótimo, Caio. AMD, né? A AMD é uma descendência da Maxtrox, se não me engano. A NVIDIA é uma descendência da Intel, né? Então, perdão, a Maxtrox é uma descendência da AMD. Exatamente. Então, vamos lá. Aí veio, alguns anos depois, né, o Quake 2, certo? Que já, esse cara aqui é o Carmack, né? Ele tinha vários artigos em splines, né? Splines é interpolação, iluminação, sombreamento, né? Então, ele incorporou já no ambiente, na feature, na hora que você projeta um processador, né? Então, detalhes de conta que ele faz, incorporou nas GPUs, tá? Além dos polígonos, ok? Que são os quaternions, né? A Unreal, então, gerou o Counter-Strike o jogo Unreal, né? Depois o Half-Life e o Counter-Strike, que são tanto da engine Unreal e a engine Valve, né? Certo? Já usaram todas essas coisas anteriores aqui, certo? Ou, na verdade, desenvolveram melhor, né? E aí, né, veio no 2015, quando a GPUs, graças à AMD, né, ela fez um lançamento legal aí de clock, né, então a GPU deixou de esquentar tanto, né, a GPU fervia, mas a AMD bolou um esquema das GPUs esquentarem menos, né, e aí a NVIDIA copiou também, né, certo? Então, as GPUs ficaram menos cabeça quente, né? E aí, pôde colocar, em vez de colocar nitrogênio, cooler especial, então, virou só ventilador, né? Então, agora, popularizou, tá? Popularizou. E aí, então, o Unity popularizou porque agora o Unity, que sempre foi 3D, né? E é um real também, lógico.
Mas o Unity, para os índios, ele cresceu muito, né? E então é um ambiente independente de muito sucesso, tá? Muito sucesso mesmo. Então para quem quer imitar a realidade, né, como eu falei anteriormente, né, a realidade é 3D, né? Ah, mas professor, o jogo 2D está na moda. Então, sim, o jogo, eu sou muito simpático ao 2D, porque a ideia do jogo 2D é muito boa. A realidade é que é 3D, tá? Então, tudo bem? A ideia de jogo, dos jogos, tabletop, né, certo? 2D é muito bom, mas gameplay, diria, né? Ou, na verdade, a ideia do jogo, né? Não só a jogabilidade, a ideia do jogo. Mas o Unity, ele é bom para imitar a realidade, porque a realidade é 3D, tá? Certo? Então, mas dá para fazer coisas legais em 2D? Sim, ele simplifica fácil porque ele tem uma agência de memória, gerenciamento de memória eficaz, tá? Então, vamos lá, tudo bem? Então, contando a história de C Sharp, contando a história de Unity, né? Então, agora, vamos trabalhar, centrar no C Sharp para a gente chegar nessa coisa do componente, tá bom? Então, C Sharp foi bolado para isso, para que a gente esteja possível de agregar, de fazer componentes. Então, esse curso poderia ser isso, pessoal. Se eu estivesse numa montadora, eu falaria assim para vocês: quem quer fazer aqui uma paleta para limpador de para-brisa? Quem quer aqui fazer uma bolinha de câmbio de carro? Quem quer fazer aqui uma maleta para saída de ar-condicionado? Quem quer aqui fazer estofado para carro? Ou seja, são componentes, tá? Os componentes vieram da indústria automobilística, veio da Toyota, né? Tá? Então, Unity e os componentes é nessa linha também. Quem quer fazer componentes para fazer jogos, tá? E em C Sharp, né? A gente fala. Vamos lá. Então, o que é uma... C Sharp é uma linguagem orientada a objetos, então, apesar de ser por componentes, a gente suportar o paradigma componentes, perdão, né? Ela também é uma linguagem objeto. Então, vamos lá. Então, o que é uma classe, né? Classe é como um modelo. Então, puxa, mas eu não sei bem o que eu vou fazer. Então, é uma classe. Tá? A classe, quando você abre, a melhor coisa que você tem que fazer é dar um nome legal para ela. Se você escreve classe 1, errado não vai estar. Mas não está bem claro o que você quer fazer. Então, camiseta, opa, então, camiseta, né, listrada, tá? Minha listrada, sei lá, é a minha listrada. Então, copo, né, tá? Copo. Então, se você coloca classe 1, classe 2, classe 3, não está muito legal, está genérico demais. Então, quando você quer fazer um modelo, é melhor você dar um nome legal para a classe, certo? No fundo, é um modelo de um tipo que eu vou fazer, né? Para o copo, vou colocar líquido, né? Para camiseta, eu vou vestir, né? Mouse, tá? Uma interface de entrada, né? Certo? Okay. Um objeto é basicamente um bloco de memória que foi atribuído e configurado de acordo com o modelo. Então, uma classe é um modelo e na hora que eu alocar a memória, né? Ela pode ser um objeto, tá? Então, por quê? Porque a memória, ela é uma coisa física, uma coisa real do computador, né? Pode não ser física, mas ela é real. Então, na hora que eu aloco memória, né, tá? Ela tem um lugar, uma gavetinha para ser armazenada, certo? Então, o modelo precisa receber memória, senão ele é só um modelo, é uma abstração, né? E um programa, né? Ele vai criando pode criar, né? Vários objetos da mesma classe. Um modelo lá, né? Então, bala, né? A minha classe é bala. Eu posso ter várias balas sendo atiradas, né? Zumbi, tem um zumbi, posso ter vários zumbis, certo? Objetos são também instâncias. Então, instância é o nome formal, né? Um objeto, que é uma classe que tem um lugar na memória, objeto que está no meu programa. Quando ela está no meu programa, chama-se instância, certo? Tudo bem? Então, e no fundo, né, eu posso
armazenar isso numa variável, né, uma matriz ou numa coleção. Né? E são os tipos de dados diferentes. Código, né? Isso aqui é todas as definições da Microsoft, né? Microsoft Development Network, é a rede de desenvolvimento da Microsoft. Então, uma coisa que vale a pena vocês fazerem, né? Eu também estou nela, mas às vezes eu acho muito enrolado o jeito com que eles dão as dicas, mas eu estou nessa rede aí. Então, se você quer contribuir ou pegar dicas, né? A rede da Microsoft é uma boa biblioteca, né? Um network bom, porque é oficial, né? É formal, às vezes ele responde coisas maiores do que você está perguntando, né? As do Unity são mais ligadas ao jogo, né? Mas em C# a Microsoft é a autoridade maior, tá? E quanto vale isso, né? Olha, eu tenho um colega, né? Que ele é da Microsoft americana, então ele é o chefe, um dos chefes lá de recrutamento, porque ele é a parte de desenvolvimento, né? E ele fala isso. Quem sabe programar em C#, é o teste para ingressar no desenvolvimento da Microsoft. Então, não fala outra coisa, só C ou C#, né? Tá? Logicamente, C++, acho que está na jogada também. Mas a Microsoft faz muita coisa em C ainda. Uma coisa embedded, né? Código do cliente é o código que usa essas variáveis, as variáveis aqui, né? Certo? E os métodos, as funções, para acessar propriedades públicas do objeto. O objeto tem uma parte pública e uma parte privada, tá? Ok? C# são vários objetos interagindo dinamicamente. Basicamente é isso. Então, um programa, um código também é um objeto, né? É uma função, um método, né? Um método, ele é um objeto e ele é na hora que ele sobe na máquina, né? Ele ganha vida, né, entre aspas, do sistema e vai interagindo com os outros dinamicamente, tá? Tá bom? Classes num game, né? Então, vamos lá. Combinação de dados e lógica no mesmo arquivo. Então, essa diferença de programa, um programa, né? Código, né? Lógica e dado pode diferenciar, né? São coisas diferentes, na verdade. No paradigma orientado a objeto, não é mais. Então, a classe pode ter tanto código quanto dados, tá? Ok? Então, no mesmo arquivo, né? O arquivo é a unidade blocável do sistema. Então, o bloco, né, meu bloco mínimo, é um arquivo, tá? E a gente grava ele o básico como CS, né? C#, né? Tá bom? Tipo, né? Num game, como horda de zumbi, vários zumbis, tá certo? Cada zumbi é instanciado de uma classe zumbi, duplicado, triplicado. Então, você vai criando cópias, na hora que essas cópias sobem na máquina, chama instância, né? Tá? De um mesmo modelo de uma classe zumbi, né? Então, classes, então os detalhes aqui. Então, podia ter falado menos, né? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Nossa. Então, deixa eu correr um pouquinho, pessoal, que eu estou no slide 8 de 42. A gente fala demais, né? São usados para criar objetos na memória e pode ter duplicados. Ok. Constrói objetos, peças. Peças de dados são parte do objeto. Ok. Então, por exemplo, né? Aqui, né? A minha alça ou a etiqueta aqui, né? Tá? 35 que está escrito aqui, né? Certo? 35. A textura é parte do objeto, tá? Na verdade, nesse ponto é bem parecido com o componente. Aqui eu tenho um componente caneca, né? Tá? Tem a alça, né? Certo? Textura, tem a porcelana, e no caso aqui tem líquido também, que tem água. Não vou virar porque tem água, né? Membros da classe pode ser tanto métodos, funcionalidade lógica, quanto dados, né? Tá? Então, no caso da instância, né? Cada zumbi tem valores próprios individuais, é o atributo da classe. Cada objeto zumbi localiza pode ser setado de forma... Então, eu tenho uma classe genérica, né? Que está cheia de atributos, mas cada instância ele tem uma forma única, tá? Então, ou seja, eu posso ter instâncias diferentes.
né? Então, eu posso ter instâncias diferentes. Eu posso anexar coisas diferentes derivadas da mesma classe. Tá? Tem essa... Posso montar copos diferentes, alças iguais, né, que dão em copos diferentes. Seria uma coisa parecida com isso. Vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, se tiver... É que essa parte genérica, né, é formal, então é genérica, né? Então não dá para entrar em muitos detalhes, porque é uma parte formal, né? Tá? Quanto mais prático mais detalhe fica, mas aí fica daquele detalhe específico, né? Tá? Então, peço desculpas, mas a aula, a matéria tem uma parte formal, uma parte mais prática, né? Tá? Então, heranças e mensagens. Aqui uma coisa muito importante é a mensagem, vou falar claro. Então, vamos lá. A herança é do PO, né? Como nas famílias, objetos podem herdar a propriedade dos outros. Então, uma herança, né? É uma característica que você herda, tá? Então, por exemplo, né? Um filho ou subclasse herda atributos do seu pai, como, por exemplo, o filho zumbi gostar de cérebros, tá? Como o pai. O zumbi come cérebro, né? Também pode adicionar novos objetos aos herdados, como tentáculos, que o pai não tinha. Eu posso agregar funcionalidades que o pai zumbi não tinha, né? Um zumbi mutante, né? Tá? Objetos conversam por mensagens. Então, vamos lá. Então, como é que os objetos se interagem, né? E uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras de objetos se relacionar é por mensagem, tá? Essa seria a mais comum, né? Disparos, quando eu atirando no zumbi, tá? Então, eu gero um evento, tá? Então, e quando acertar o projétil toca no zumbi, eu crio um sinalizador, né? Eventos comandam a classe agir com estado, ou as funções devem atuar, são as partes lógicas do programa. Eventos são eventos, vamos falar evento, né? Então, uma coisa muito importante na programação paradigma componentes é que evento ficou mais importante, tá? Então, vamos falar assim, né? Então, o mouse, né? Então, o clique do mouse, o componente, ele tem mais facilidade de ser tratado do que no objeto, né? Ele é mais rápido de ser tratado, tá? Porque o clique, né? Vocês estão ouvindo, né? Mas o clique, ele ou o rolar da bolinha, né? Ele é importante. Então, essas mudanças de sinalização são muito importantes, né? Então, no componente, isso é uma vantagem grande. Por isso que o Unity ficou tão famoso, né? Por isso que os jogos 3D ficaram melhores quando se deu importância às mudanças, tá? Então, as classes, como eu falei, né? Elas são salvadas com CS, certo? E aqui, né, eu tenho um exemplo do Unity, tá bom? Isso aqui, se eu não me engano, tá velho, mas paciência. Então, 2018. Eu estou usando 2020, 2027. Depois eu coloco direitinho para vocês verem se baixam essa versão que eu estou usando, né? Porque para me facilitar na hora de corrigir os exercícios, tá? Então, no laboratório, eu deixo indicado que versão é melhor vocês instalarem. Quem instalou, instalou, mas quem ainda não instalou, instale a mesma versão que eu tenho na minha máquina, tá? Para me facilitar a correção. Então, eu tenho aula 1 into, por exemplo, né, que eu escrevi aqui. Nesse caso, eu estou criando em 3D, né? Mas no nossa aula aqui está 3D, mas no nossos laboratórios serão, em geral, 2D, tá bom? Aí é um novo projeto e eu crio o projeto aqui, tá? Nessa binha aí, né? Binha não, nessa tecla, né? E aqui, então, o ambiente Unity, né? O editor do Unity. Então, switch, né? Unity tem um switch, tem sessões, né? Tá bom? Então, vamos pelos números aqui, né? Número 1 aqui embaixo seria a organização de diretórios, né? Então, project. Então, projects é como é que os meus diretórios, meus arquivos, meu sistema de arquivos está organizado, certo? Então, o que são os assets? Os assets são conjuntos de arquivos com funcionalidades já
já acertadas, eu diria assim. Na verdade, o asset seria uma coisa que eu já estou vendendo, né? Então, como eu falei, limpador de para-brisa, um banco, né? Tá? Um rádio, né? Vou colocar um rádio no carro, vou colocar um alto-falante. Um alto-falante, acho que tudo bem, mas asset seria um conjunto. Então, eu quero um sistema com 8 caixas no meu carro, isso é um asset. Um alto-falante seria mais um componente, tá? Mas o sistema de som, né? 8 canais, 13 canais no meu carro, é um asset, tá? Tudo bem? Então, um asset seria um conjunto de componentes fechados, né? Então, aqui, né? Quando eu tenho essa pasta assets aqui, se dá para enxergar, mas está escrito uma pastinha assets, são as funcionalidades espadas, né? Armas, né? Então, um conjunto armas, né? Ok? 2 aqui, né? Então, essa parte embaixo aqui, dos projects, é o sistema de arquivos meu, né? Do Unity. 2, né? Aí a cena e o game. Então, a cena é essa aba aqui, o game tem uma aba geral do lado, né? Tá? Aqui tem um gizmo, que é indicando os eixos do 3D, né? Os eixos Z, o eixo Y seria o vertical e o X está aqui, né? Tá? Então, no plano 2D, eu diria que é X e Y, né? E o C é a profundidade. Né? Tá certo. Então, cine game. Então, cena aqui é o que eu vejo, né? Então, cine é a visão de Deus, eu diria. Né? Cine é a visão de Deus. O game é a visão que a câmera vê. Então, na cena, aqui tem um elemento câmera, né? Tá bom? Então, o que a câmera, inclusive a direção da câmera, a câmera tem a lente, tem a traseira. Se eu estou com a câmera ao contrário, né? Celular, né? Com a câmera ao contrário, eu não estou vendo, né? Então, o cine é a visão geral 3D de Deus, e na vista que tenha, e o game view é a vista que a câmera vê, tá? Chama renderização, né? Tá bom? Renderização é um conceito que é o que a GPU faz. Então, o que é a unidade de processamento gráfico, né? A unidade de processamento gráfico, ele vai fazer com que tudo que está mapeado na memória do computador, para se aparecer, apareça. Tudo que está mapeado para aparecer, apareça. E esse processo chama-se renderização, tá? Então, o que vai ser renderizado é o que a câmera vê, né? A câmera principal, né? Porque a gente pode ter várias câmeras, né? No Unity pode ter até 12 câmeras simultâneas. Pega essa, né? Então, hierarquia. Inclusive, numa lista de exercício, eu peço esses detalhes, né? Hierarquia. Que hierarquia é a ordem dos itens. Lembra que eu falei que o C# é uma linguagem que executa imperativamente os comandos? A ordem de imperação é a hierarquia, tá? Então, por exemplo, né? Se eu colocar o meu controle aqui e minha mão atrás, né? Vocês não estão vendo minha mão. Se eu colocar aqui, né? Mas professor, isso está com profundidade. Ok, mas na hierarquia acontece isso, né? Então, se eu faço aqui e depois aqui, isso aqui está na frente. Se eu faço assim e assim, né? Então, por organização, não é pela câmera, hein? A câmera está aqui, a câmera está na cena, tá bom? A câmera está na cena. Mas a hierarquia é a ordem de execução, né? Tá? Então, tá aqui, ó. A hierarquia está aqui. Né? 4, inspector. Inspector são os detalhes dos componentes. Os componentes, cada componentezinho tem os detalhes. Então, as propriedades dos objetos. Então, objeto com os detalhes, desde que ele funcione, chama componente, tudo bem? Objeto com detalhes que funciona é um componente. Tá? Essa é uma diferença interessante, né? Quando eu estou construindo, são objetos. Na hora que ele está funcional, é um componente. Né? Toolbar, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui tem várias, né? Tem 2 colunas de toolbar aqui, né? Parte superior do editor. Manipula o objeto, liga e desliga o game, né? Pausa.
as camadas. Camadas é mais ou menos como em computação gráfica, as folhas, né? As folhas, tá? Que eu vou desenhando, né? E o tipo de layout do meu configurado que eu estou vendo aqui, né? Tá bom? E o 6, o console. O console é o console. Então, professor, ele tem um terminalzinho que eu vi as mensagens, é o console. O console está uma aba que pode estar sumida, né? Ou escondida, mas modo que eu quero o sistema me dê as mensagens caractere, é o console, tá? E o printout básico de C, né? C Sharp. Tá bom? Então, aqui, né? Eu peguei daqui. Esse é um view do Macintosh, né? Eu não uso Macintosh. Você pode também configurar estilo Macintosh, mas eu prefiro, a minha máquina está configurada em geral como branquinho, né? Esse aqui é da minha máquina mesmo. Então, se eu quero inserir um cubo, né? Tá? Eu venho aqui no Game Object, vai aparecer uma abinha 3D Object, eu ponho o cubo e aparece o cubo aqui, tá bom? Então, ó, como a minha câmera está desse lado aqui, e provavelmente a luz está aqui, né? A luz está para cá. Então, quando a minha câmera, né, vê o cubo, ele vê escuro, porque a luz não está iluminando o cubo, né? Se eu tivesse com a câmera ao contrário aqui, né, desse lado, e a luz está para cá, eu teria enxergando a câmera clara. Mas como eu estou enxergando ela de costas para a luz, ela está escura, tá? E um fundo azul, que eu vou explicar mais à frente, mas que é o fundo do ambiente, né? Ok? Então, deixa eu ver se tem esse slide aqui. Não, não tem. Então, aqui o inspector, né? A gente vê os detalhes do componente, cubo no caso, né? Tá bom? Mas os detalhes eu vou ver depois. Então, o que é o componente, né? Então, o componente é uma classe base que tudo que é anexado. Esse T aqui apareceu, acho que isso aqui é um typo, tá? Desculpa, né? É um typo. Então, no código, você nunca cria diretamente o componente, que você tem que ir colocando objetos, montando, né, as classes, e aí, quando ele está finalizado, ele vira um componente, tá bom? E ao invés disso, pode-se... tudo é script. O que é script? É programa, tudo é programa. Mas professor, não dá para fazer coisa mais visual? Sim, o Unity, como é um motor, você tem o visual que você pode ir montando, né? Você pode fazer um design, a gente fala, né? Essa talvez seja a grande sucesso do Unity, porque existem, né, pessoal, dois caras, assim, fortes, sempre, né, no game, né? É o game designer, que tem a ideia do jogo, e o programador, né? Esse é o programa designer, tá? O engineer software designer. Às vezes pode ser a mesma pessoa, mas a princípio tem uma pessoa que tem a ideia e outra pessoa que vai executar a ideia. Então, no Unity, essa dinâmica de como a ideia é programável, como o programa vira uma demonstração para a ideia, é muito dinâmica, muito dinâmica. Então, o sucesso da máquina Unity é isso, de game designer trabalhar, sim, muito fácil com o programador, né, o software engineer, software designer, para fazer a coisa acontecer, tá? Então, mas tudo é programa. Mas aqui, você, em vez de você fazer tudo na marra, né, programando na marra, como um Python, scriptando, você já tem, você pode clicar lá e subir objetos, pedaços, adicionar componentes ao seu objeto para que ele vire um novo componente, tá? Então, minha caneca, né, tem uma textura metálica, posso adicionar uma cor, um fundo diferente, uma tampa, você posso ir anexando coisas, né? Gravidade nela, para não voar, etc. Né? Você usa o inspector, né? Tá bom? Então, o inspector é uma ferramenta muito legal, aliás, é a ferramenta, né? Você vai vendo as partes dele, né? As propriedades, para montar os seus componentes, tá bom? Então, aqui, ó, um game object. O game object é o objeto do game, né? Como o próprio nome diz, tá? É um objeto famoso. Tudo que aparecer no jogo é um game object, né? Algumas coisas não aparecem, são game object também. mas tudo que aparecer no jogo, com certeza é um game object, né? Você tem game object vazios também, né? Mas vamos lá. Então, mas sempre no game object tem uma tag, que é um nome, né? A tag tá aqui, ó, tá vendo? Né? Ela é uma etiqueta, né?
uma layer, que é a camada de aparecimento dela, né? Ela é um objeto gráfico que está numa camada, certo? Basicamente seria a ordem de aparecimento, né? E cada componente também tem uma transform component, que é a localização espacial, né? No scene, né? Então tem a posição x, y, z, a rotação, aquele gizmo, né? De os eixos, né? Eixo x, né? Em geral, eixo x, eixo y, e eixo z, por exemplo, né? Aqui no caso seria o z, x e y, né? Então, os eixos e a escala, que é o tamanho, né? A princípio é unitário, né? Quando aparece unitário, mas você pode mudar a escala de cada eixo daquela componente, né? Daquela parte. Componente que a gente fala, componente de eixo, né? Então, mas, sei lá, daquele coordenada, né? Tá? Então, por exemplo, né? Quando eu faço um script, tem que tomar cuidado com maiúsculas e minúsculas, né? Porque o Camel, como é que chama essa notação, né? Pascal, né? Notação Pascal, né? Pascal Camel. Então, é lombo de camelo, né? Tá? Que você faz primeira letra maiúscula ou minúsculas, né? Todas as outras minúsculas. Ou quando o nome é um nome, uma convenção, né? A primeira letra do nome é minúscula e as outras que seria o espaço, né? Você junta tudo e vai fazendo maiúscula, né? Mário Minami. Então, seria o primeiro M minúsculo, Mário. O Minami você bota como maiúsculo e o resto do sobrenome minúsculo. Tá? Então, essa anotação é uma anotação importante, porque o espaço não cai bem, né? Então, nos nomes que você usa, não é para ter espaço, né? Tá? Duplo clique, tá normal, né, de usar. Então, aqui apareceu o Visual Studio, né? Professor, eu queria usar o Mono Developer, que o C Sharp, o Unity tem um editorzinho simples, né? Que é o Mono Developer. Não sei se está rodando em todas as versões, em algumas roda. Mas eu tenho instalado com o Visual Studio, né? Acho que na faculdade também estava com o Visual Studio. Mas quem quiser rodar com o Mono Developer também, que é mais leve, né? Pode rodar e tal. Mas aqui minhas aulas estão com o Visual Studio, né? Então, o Visual Studio remete à Microsoft, né? Então, a Microsoft, o ambiente de desenvolvimento dela é em cima do Visual Studio. Então, é mais recomendado? Nem mais nem menos, é diferente apenas, né? Carrega mais, ou seja, tem mais, checa mais coisas na compilação, depois a execução é eficiente da mesma forma. Mas, em termos de base de conhecimento, o Visual Studio está mais conectado já diretamente à Microsoft, tá? Então, é só essa referência principal, né? Que é a base de conhecimento da Microsoft. Quando você puxa, o Visual Studio está mais ligado à base da Microsoft. Porque é o ambiente de desenvolvimento oficial da Microsoft, né? Não só para C Sharp, mas para .NET, essas coisas, né? Então, aqui vão aparecer, né, pessoal? Quando eu crio o script C Sharp, né? Aparece basicamente esses três aqui, essas bibliotecas, né? Que é a da Engine Unit, tá bom? Sistema, né? Basicamente, não sistemas pontos só, 100 pontos, né? Tem um sistema com uma coleção, assim, um subconjunto, e o genérico, que é de algumas interfacezinhas aí, né? E aí todas são, deixa eu ver se está clicando aqui, não tá. Então, todas são filhas, né? Então, o Unity a classe principal do Unity é uma monobehavior, então tudo que ele dá, né, uma herança, como eu falei, né? Como é que eu sei que as coisas são do Unity? Porque elas herdam do monobehavior. Né? Você pode ter uma classe que não é do monobehavior, ok? Mas se plugada no ambiente Unity, heranças de coisas Unity, é a classe monobehavior, tá? E aqui no caso eu denominei a minha classe aula 1, né? Então, poderia ter usado a notação mais normal, né? Que seria o aula minúsculo, o A inicial minúsculo, né? E os próximos separados pelo espaço, né? Seria em maiúsculo, tá? Ok, mas aqui não... Tudo bem, não vai dar errado, mas só uma anotação. Né? E aqui eu tenho dois métodos
padrões que sempre que você herda do Unity, né, chamado entry points, né, que é o método start, que aqui o próprio Unity coloca, né, ele é chamado sempre que você sobe essa classe na máquina. Então, na hora que a primeira coisa que é executado, né, quando a classe sobe, é esse método start aqui, é um entry point do Unity, tá? E aí, cada vez que é atualizado o FPS da máquina, ou seja, o que vai ser renderizado, né, o que vai aparecer na tela, é o update. Então, tudo que é para ser atualizado na máquina está nesse método update. E aqui, a primeira vez que chama, está no start, certo? Podem ir perguntando quando aparecer dúvida, tá? Então, criei uma pasta em Project Renomes. Então, você sempre... uma maneira de você organizar, né, pessoal, os scripts, no projeto lá no nosso ambiente, no sistema de arquivos, cria, né, em assets, scripts, e vai colocando filhos dele, vai colocando todos os arquivos CS aqui dentro, né? É uma maneira de organizar, certo? Uma boa prática de programação é essa organização, né? Tá? Então, movo o arquivo. Se aparecer qualquer genérico aí em algum lugar, você vai lá e organiza e bota aqui dentro do script, certo? Então, é um jeito de você vai fazendo o programa e vai organizando passo a passo, né? Tá bom? Comentários, como eu tinha falado, né? Eu vou avaliar em todos os laboratórios, vou avaliar isso. Né? No começo eu pego leve, no final eu sou chato pra caramba. Por quê? Porque não é que eu sou chato pra caramba. Isso aqui é uma aula, né? Ah, mas professor, tá funcionando, mas o que você fez para ver se funcionar? Mas não tá claro. Para mim, ou até para você, programador, pode estar claro. Mas como é aula, ou seja, você vai trabalhar com outros. Vamos ver se eu vendo esse peixe aqui, né? Quando você trabalha com outros, o que está claro para você pode não estar claro para o teu colega, né? Ou para quem você está trabalhando, ou de quem você está esperando alguma coisa. Então, documentar é uma coisa muito importante. Ah, mas é chato. Muito básico. Básico agora, pessoal. Eu já fiz programas que eram muito ridículos, mas depois de 6 meses, que 6 meses? 3 semanas, eu não lembro o que eu fiz, né? Mas era muito básico, né? Sim, mas é que se você não documenta, até para você esquece. Então, né? Documentar é uma arte, uma coisa importante. E como é curso, né? Então, o curso, a gente tem que reforçar o que todo mundo fala. Isso significa que não vai funcionar? Não é isso. E é só desse jeito? Não. Mas a gente tem que puxar a orelha e orientar no trilho mais normal. Eu trabalhei com um cara que era genial, né? E ele codificava no include, né? No se era C, né? Então, ele no ponto H, ele codificava no ponto H, pessoal. Então, ele botava então o código dele era ilegível, você não entendia nada mas por quê? Porque ele era um cara que pensava diferente, né? Mas funcionava maravilhosamente, né? Então, não é o único jeito, provavelmente não é o melhor, né? Mas é um jeito mais civilizado. Então, eu diria assim, a gente sustentável, eu diria, né? Então, o ambiente mais sustentável são códigos melhores documentados. Precisa ter uma documentação perfeita, uma documentação padrão, uma documentação normatizada, segundo a Microsoft. Olha, pessoal, sinceramente, tudo que eu estou falando é porque eu já testei, ou até pedi, ou até em umas certas épocas eu cobrei, né? O que eu gostaria só é que, primeiro, né, a gente tivesse regras, a gente siga as regras que a comunidade segue. Primeiro isso. Segundo, a gente faça de um mesmo jeito, porque aí a pessoa que documenta de um jeito, né, e fala, então aqui a gente vai fazer isso, tá bom, então a gente documenta daquele jeito, então eu digamos assim, a gente costuma e vai lá, né? O duro é fazer no mesmo 3, 4 arquivos, comenta de jeito diferente e, beleza. Na outra versão já faz diferente. Então, a própria pessoa, né, não tem uma regra dele e muda de vontade a vontade, né? Ou de
tempo a tempo, né? Isso eu acho errado. Então, eu vou pedir coerência, né? E clareza, fundo é isso. Mas segundo o que todo mundo faz, certo? Vamos lá. Tudo bem? Só vou pedir isso. Ah, mas professor, a Microsoft faz assim, o pessoal do Unity faz assim. Então, olha, o que os outros grupos fazem, eu não posso... eu não estou defendendo ninguém, né? Eu não estou partindo de ninguém, né? A Microsoft não me paga, a Unity não me paga, quem paga é o governo federal, né? E eu estou ensinando para vocês do jeito que eu convivo com as pessoas. Então, é um jeito sustentável de fazer e ensinar e receber feedbacks, tá bom? Eu acho que isso é importante, né? Coerente, para mim é coerente, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui, sim. Será que eu era o anterior? Então, acho que eu não... não. Isso aqui, pessoal, é aqui, né? Então, ó, as linhas, eu estou fazendo comentário nesses três, 1, 2 e 3, tá? Linha 1, 2 e 3. Então, vamos ver o que o slide está depois, né? Meio defasado esse slide. 1, 2 e 3 são bibliotecas do Unity, ok. Linha 5, nome da classe, como eu expliquei, aula 1, né? MonoBehavior é a classe base, perdão. A classe com que o Unity foi feita é Behavior. Todas as classes são filhas dele, digamos assim, é uma segunda classe, né? É o MonoBehavior. A do Unity é Behavior, né? As coisas que são feitas no Unity são MonoBehavior, tá? Mas o Unity foi feito em Behavior, né? Tá? Linha 7 e 13, comentários. Vamos voltar aqui, já que eu estou falando dos comentários, né? Tá? Então, né? Se, né? De fato, né, pessoal? Ó, aqui o Unity, né? O Unity faz assim, ó. Quando é o entry point normal deles, eles botam só uma barrinha simples e dá o nome do entry point. Logicamente, por que eles fazem isso? Porque eles têm um doc, né? Tem um site, tem um doc, um manual, né? Que ele explica melhor. Aqui é suficiente isso? Aqui sim, para não ficar chato. Mas, se você não tem outro documento referencial, essa documentação aqui é pouca. Né? Deixa eu explicar, né? Quando você tem um método, né? Uma função, e você não tem nada outra documentação, é melhor você descrever ela melhor, tá? Descrever ela melhor. Aqui no caso, como não tem parâmetros, né? Até aqui já está mais ou menos suficiente, né? Mas o normal é que a gente abra aqui, tá? Por exemplo, comentário de bloco, né? Que é um barra asterisco, depois blá, 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 asterisco barra, né? Para dizer, opa, é um bloco, né? Por quê? Porque isso aqui é um método. O método é um bloco. Tá? A melhor prática de comentar blocos é usar comentários de bloco, tá? O barra barra é um comentário padrão para a linha, tá? Linha de comando. Mas tudo bem. O Unity, por que o Unity está fazendo aqui? Porque ele tem um manual e tem um site, né? Então, é onde ele explica melhor o que é o start e o que é o update. Ok, então, se ele tem outro lugar que explica mais formal, aqui no código pode ter só uma referência dizendo, isso aqui é assim, né? Então, tá bom. Agora, a gente não vai ter isso. Eu não vou exigir. Nem site, nem manual. Então, é melhor documentar no código como se documenta métodos. Métodos se documenta melhor com barra asterisco, asterisco barra. Por quê? Porque são comentários de bloco. Isso é claro? Ou tem gente que não entende isso, não entendeu isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Que um método, né? Aí, o início de um método é melhor comentar como um bloco, né? Tá claro isso? Tá bom. Então, mas professor, o Unity faz assim. O Unity faz assim porque ele tem um manual separado. A gente não tem manual, tá? Tudo bem? Então, quando a gente não tem manual, é melhor documentar como bloco o bloco. Por quê? Porque é o normal. Tá bom. Eu falei do start do manual, né? O ciclo de execução, tá? O ciclo de execução tá aqui, ó, no manual do Unity, tá vendo? O manual, né? Que é um calhamaço de coisa, né? Logicamente eu não vou abrir ele aqui, né? Então, mas aqui tá um ciclo. Então, aqui, né, pessoal, ó. Então, quando eu tenho dispositivos, ó, o start tá aqui. Então, o start, toda vez que
toda vez que aquela classe entra, né? Aquele instância entra, né? Aquele objeto vai entrar, é o start, tá bom? E aí, o update, puxa vida, onde é que tá o update é esse ciclo aqui, tá, pessoal? Update é esse ciclo aqui, né? Tá bom? Update é esse ciclo aqui. Então, quando está hardware entrando, o hardware está aqui, ó, awake, né? E quando logo que eu entrei o hardware, eu quero habilitar as coisas, é on enable. Depois, logicamente, um final é on disable, tá? Mas não é para entrar em detalhes, só quero dizer que o update é esse ciclo aqui, tá? Tá bom? Né? O update é esse ciclo aqui. Então, o start está bem no comecinho aqui. E aqui só uma coisa diferente, né? E aqui está o fixed update, que é quando entra dinâmica, tá? A dinâmica, então, o que é isso daí, né? É que o update é a tela de renderização gráfica. Então, por exemplo, 60 FPS, 30 FPS, né? Vai diminuindo conforme vai sobrecarregando a máquina. Porém, o ciclo de cálculo da dinâmica, em geral, é o dobro disso. O ciclo de cálculo da dinâmica, então... perdão, então aqui o update seria um do meio aqui, tá? O update estaria mais no meio aqui. Então, o fixed update, ele é mais rápido do que o update. Pode chegar a ser 2 vezes o update. Tá? Acho que aqui tem um slide mais para frente. Talvez eu esteja me enganado, porque tem um slide mais para frente. E 2. Exatamente. Ó. Aqui, ó. O update está aqui, que é a continuação daquela flechinha. Então, o update ele é mais lento do que o fixed update. Tá? Tem um terceiro ainda. Deve ter um terceiro ciclo ainda. É enorme esse negócio. Um super slide de salsicha aqui, né? Mas só para vocês... professor, como é que são os ciclos do Unity, né? Então aí, tem que olhar no manual lá. Mudou um pouquinho esse slide aqui, é 2019, se não me engano, 2020, né? Mudou alguma coisinha ainda, então eu não vou explicar em detalhes, porque o novo é um pouquinho diferente desse. Por quê? Porque na hora que eles colocaram a parte de pipeline de realidade virtual, mudou um pouquinho esse negócio aí, tá? Ok? Então, o que é realidade virtual, né, pessoal? É uma coisa bem punk chegando aí, né? Que é o mundo virtual interagindo com o mundo real. Então, é isso daí, pessoal. O mundo, ou até ao contrário, o mundo real interagindo com o virtual e o virtual interagindo com o real. Então, a parte de realidade virtual, né? Tá? A visualização e realidade aumentada, né? É isso daí. Então, na hora que entrou essa parte aí, mudou um pouquinho a dinâmica de processos do Unity, tá? Então, esse slide aqui tá mais antigo em relação a isso. Esses slides, né? Mas no manual você vê direitinho, né? Só para todas essas funções, então, são as ordens de execução das chamadas dentro do Unity, né? É bom, do ciclo infinito de execução dele, né? Ok. Tudo bem? Então, não assustar, isso aqui é um detalhe técnico, né? Mas, logicamente, como a gente está falando primeira aula sobre Unity, vale a pena a gente não explicar, mas ressaltar que existe uma documentação clara sobre isso aí, né? Vamos lá. Então, o que é o manual de referência, né, pessoal? Cada Game Object, né, tem um componente transform. Então, esse transform, ele é o obrigatório, né? Por quê? Porque na hora que eu vou colocar ele na minha cena, ele tem que estar num lugar. Então, logicamente, precisa ter o lugar e o tamanho e o ângulo que ele está sendo posicionado naquele lugar. Então, aqui aparece, ó, o meu cubo, tá? Aqui eu tenho a minha cena, a minha hierarquia está com a câmera, né? A câmera nem está aparecendo aqui, tá? Está aparecendo aqui esse negocinho pequeno aqui. Tem minha luz direcional, que está aqui. Minha luz direcional está aqui, né? Esse solzinho. E o cubo que não está... O cubo está aqui, que não está aparecendo. Então, eu cortei antes, né? Ok? O que é a boa prática de programação? Não lembro. Ah, sim. Sempre que você, né, selecionar o main camera, aqui eu peguei o main camera, clicar no espectro, o book com interrogação, aqui, ó, tá vendo esse caretinho aqui, né? Nossa, mas eu queria saber mais detalhes sobre ele. Clica nele, então, tá? Então, eu não vou fazer aqui para você entender, mas
É assim que a gente vai aprendendo. Ah, mas professor, aí fica, vai atrasando, né? Ou então, eu preciso fazer... Não, ninguém precisa fazer nada. Se está muito se você tem prática, né? Você já conhece, você vai aterrorizando aí, né? Mas se você não tem prática, você tem um tempinho a mais, né? 5, 10 minutos a mais, vai lá e, né? Você lê tudo, mas clica lá, abre, vai dando uma olhadinha, depois vê de novo, entendeu? Então, curiosando com parcimônia. Não, se você fica curiosando demais, você perde o que você está fazendo. Mas se você não curiosa, né, se você não vai clicando nas coisas aí, de repente começa a dar bug, você fala, o que está acontecendo? Desculpa falar isso. Não é que você tem que ler manual, sei, mas você não pode ser um programador, um desenvolvedor que nunca lê manual. Olha o que eu estou falando. Então, tudo bem? Então, de tempos em tempos, tem que ir lendo, né? E com o tempo administrando, aprofundar em umas coisas que dão mais pau, né? Tá bom? Boa prática de programação. Então, o manual está aqui. Então, você clica nele aqui, e clica, seleciona uma equipe, seleciona aqui, né? O azulzinho, o mouse, aí vai aparecer esse destacado aqui. No Inspector, vai lá e clica aqui na interrogação, que é o manualzinho, tá? Ok. Então, aqui, no meu caso, apareceu, né? Para um exemplo de programa, né? Então, puxa, mas como é que eu uso esse negócio? Então, quando eu quero detalhes de scriptação, né? Tá? O próprio manual te dá. Você switch to scripting, né? Então, como você usar as coordenadas, como é que você chama, como é que você usa, como é que você referencia, tá aqui, né? Aparece na documentação, ele dá dicas de como você escreve no script, tá? Aparece um botão, né? Ele dá exemplo de script, de código. Tá? Tudo é código, mas lógico, tá encapsulado, né? Então você vai lá, tá escondido, então você vai lá e clica para aparecer o código sugerido, né? Então, dicas são mostrados, tá bom? Então, sei lá, apareceu transforma, né? Então, bom, eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Só que o detalhe que ele aparece, né? Boas práticas de programação, qual seria, né? Assim. Então, mas professor, eu queria fazer uma coisa que eu acho que é mais formal. Então aí, tudo que é mais formal, tudo que é fora do ambiente Unity, melhor chegar para a base da Microsoft. Porque o Unity está restrito ao Unity, tá? São os monobehaviors, tá? Tudo que é filho de monobehavior, de alguma forma, está no Unity, né? Mas eu queria uma coisa mais formal, mais genérica, então, coisa mais tranquila. Aí, primeiro, ela não é só monobehavior, pode ser outra classe, né? Tá? Ok? E chaveia para a manual de referência do C Sharp. Né? Vou ter que correr um pouquinho, pessoal. Estou um pouco atrasado. Vamos lá. Procurando exemplo. Aqui eu falei dos strings, né? Boas práticas de programação. Então, tá bem, beleza, string. Desculpa, eu estou pulando aqui porque é um detalhe que eu... Então, interessante entre objetos, né? Então, monstros, balas, câmeras, luzes, tá? Então, cada objeto no Unity deve ter instanciado numa classe. Então, as mensagens são as trocas entre as classes, né? Tá? Não, interação entre mensagens são objetos, né? Vamos lá. Então, interação entre objetos 2, né? Para usar, então, uma analogia, né? Para usar um eletrodoméstico, torradeira, né? Por exemplo, você não precisa entrar na torradeira, basta clicar os botõezinhos e colocar o pão no lugar que você quer, onde tem que colocar o pão, tá? Então, em programação orientada a objeto, abstração é isso aí. Você tem que abstrair. Então, torradeira, você não precisa entrar na resistência, não sei o quê, não, fusível, não. Eu quero onde vai estar o pão, só isso. E, eventualmente, a chavinha, o lugarzinho onde eu aperto lá para o pão sair, né? Basicamente isso, né? Tá? Então, isso daí chama-se encapsulagem. Essa técnica de esconder coisas é encapsular, né? Ok? Então, eu tenho coisas que são visíveis e coisas que são escondidas. Isso chama-se encapsulamento. Né? A minha guerreira aqui, né? Então, colocar pão no liquidificador, reseta pão picado. Diferente de ponto errado, exatamente. Né? Então, por exemplo, né, você pode modificar pedaços de código e reutilizar código e fazer outro? Sim, isso chama-se polimorfismo, tá bom? Herança, né? Herança é você
não é copia, você recebe, né, atributos iguais, né? Então, herança. Juntar classes diferentes, né? Pedaços numa classe nova é agregagem, né? Tá? Exemplo, smartphone é muito mais que o telefone móvel. Você tem vários componentes de telefone móvel mais outras coisas, vira smartphone, né? Então, quais são os 4 pilares da APO, né, pessoal? Então, encapsulamento é o que a gente falou agora, né? Você esconder coisas, né? Abstração, basicamente, é você juntar código e dado junto, tá? Em modelos, isso é abstração. Modelos, código e dados juntos, abstração. Ou seja, criar as classes necessárias para isso. Polimorfismo, herança, é isso que eu acabei de falar, que é de recebe atributos iguais, e polimorfismo, você monta especificidades diferentes, né? Polimorfismo, tá? As classes. Então, componentes agora, tá? Até agora é só PO. O que são componentes, né, pessoal? Unidades de produção. Então, isso aqui é uma definição da Toyota, inclusive, tá? Unidades de produção, aquisição e processos independentes para que funcione no sistema. No caso do Unity, o motor de jogos. No caso de um carro, para que vire um carro, né? Peças de carro, certo? Similar ao que acontece na indústria automotiva. Por quê? Porque surgiu daí, tá? Então, mas professor, isso aí, o professor está dando um exemplo muito parecido com a Toyota, sim, mas é que surgiu daí, né, pessoal? Para quê, né? A Toyota que lançou essa ideia de carro mundial. Então, o que é? O pistão, o motor vem do Brasil, mas a carroceria, o aço não, as rodas vêm de outro lugar, o amortecedor vem. Então, essa coisa de carro mundial é isso aí, tá? Arquitetura baseada em componentes, ABC, tá? Então, é uma abordagem de engenharia de software. Basicamente, pessoal, é que essa coisa dos eventos, a comunicação é mais ágil. Duas coisas. Os componentes são objetos funcionais, primeiro isso, e depois, a comunicação é super ágil. Né? Então, é mais abstrato que orientação a objeto, né? Porque a orientação a objeto, ele tem comunicação entre sistemas, né? Que, no fundo, é maior. Né? Então, para sistemão, componente não é tão legal. Para sisteminha é bem mais legal. Então, seria assim, né? Puxa, daria para fazer uma nave espacial com componentes? Dá, mas eu acho que vai começar a complicar, né? Porque ninguém faz nave espacial a nível mundial, né? Tá bom? Nave espacial ainda é. Quando você estiver fazendo milhões, dezenas de milhões delas, aí pode ser, tá? Mas essas coisas são muito poucas ainda, né? Componente não tá bem, não é muito bom, não. É melhor nos sistemas, etc. Engenharia de software para sistemas. Componentes é para coisas que são muito mais versáteis, vão vender muito, vai ter milhões, tá? Milhares, sei lá, né? Ok? E, em geral, são menores, né? Vamos lá. No Unity Game Object, né? Então, objetos fundamentais, como eu já tinha falado, né? Tá? Sozinhos, eles não fazem muita coisa. Porém, né? Eles são reservatórios para os componentes. Por quê? Porque o Game Object, ele é o que vai aparecer, né? É o que vai aparecer. E aí você vai juntando, por exemplo, um Game Object player, né? Tem a armadura, tem a força, tem especialidades tipo armas, né? Tá? E etc. Tá? Roupa, né? Vamos lá. Exemplo, objeto light, né? Luz, né? Então aqui eu tenho, né? O obrigatório transformer, que é onde ela vai ficar, né? E o tipo da luz. Nossa, aqui é uma. Então, acho que tem uma lista também que fala da luz. Tem uma lista da câmera, outra da luz, tá? Então, luz é um mundo à parte, né? Por quê? Porque em mundo 3D, iluminação é muito importante, né? Muito importante, né? Em 3D, né? Para quem mexe com fotografia, né? Luz câmera e luz são dois mais importantes, né? Exemplo 2, né? Seria um cubo, né? Então, aqui a gente tem o Mesh Filter e Mesh Render. Vamos lá. Mesh Filter, tá? Que seria como os polígonos deles são interligados, né? Tá? Misturados, né? Certo? Mesh. E que, no fundo, sempre são triângulos, né? Box Collider é
quando ele vai interagir com outro componente e colidir, por exemplo, né? Vai bater, vai ficar um em cima do outro, é o colisor, né? Então, é o box. Se ele é um cubo, uma caixa de colisão é melhor, né? E o mesh render é como ele vai, né? Como a GPU vai usar isso para mostrar. Então, o mesh render é para informações que a GPU vai usar, tá? E o box collider é o software, né? Como é que ele vai interagir com outro componente, tá? Com outro, na verdade, game object, na verdade, tá? Exemplo de componente físico, né? Eu tenho aqui um gamepadzinho antigo se não me engano, do Xbox, né? Exatamente. Um botãozinho, então, com um botãozinho, joystick, né? Tá? O joystick, os botõezinhos aqui, o de posição dele também, né? Certo? Então, mas ó, cada botãozinho é parte do componente maior, o game object, né? Gamepad tem vários componentes, tá? Vários. E os botões, cada um fazendo parte do game object principal, que é o gamepad, certo? Nesse curso, a gente não vai fazer uso do gamepad, mas quem quiser usar, né? Eu até tenho uma aula disso, mas nesse curso a gente não vai pedir que vocês usem gamepad, tá? No outro curso a gente usa, mas nesse curso a gente não vai... Como é um curso mais básico, né? A gente não chega em coisas intermediárias, que o uso de gamepad já é mais intermediário, né? Tá? Componentes são, então, reutilizáveis, né? Então, as propriedades do componente. Como eu falei, né? Você usar ele em outro lugar, né? Substituíveis, certo? Você pode trocar por um similar, né? Ah, mas professor, eu queria usar o beleza, vai lá e pega um asset na Unity Store, ou então um colega te empresta, você acha, né? Outro aí, baixa, tá? Cara, não tá vindo? Sem contexto específico. Então, ele é acontextual. Logicamente, uma arma é feita mais para uma arma de mão, uma faca, tal, para melee, né? Combate melee e tal. Uma arma de tiro é feito para jogos de FPS, né? Certo? Extensíveis, né? Você pode uma espada medieval pode virar uma espada mágica, sim, tranquilamente. Você é extensível, né? Tá? Você pode colocar novas propriedades. Encapsulado, você pode esconder coisas. Então, mas esse item aqui, como é que ele pode evoluir? Você, em vez de você agregar coisa, você já joga ele inteiro e você esconde, encapsula. Aí, conforme o jogo vai andando, você vai habilitando, né? Tudo bem? Então, é um truque, né? Em vez de você ir pondo coisa, você dá disable, né, nos componentes. Na hora que o jogo vai evoluindo, você vai habilitando, né? É básico isso, né? Ele já é grande, ele já é pronto, hardware, só o software que não habilita, né? Tá? É isso aí, o truque é esse. Independentes, né? Ele pode funcionar sozinho, pode funcionar com outros, né? Tá bom? E funciona... se os outros estiverem pifando, ele tá sozinho lá, tá? Então esse que é o problema, né? Às vezes um só, nossa, por que tá tão lento? Porque tem um componente... uma bala, alguma coisa, uma IA carregando a máquina demais, tá? Então, tem que tomar cuidado com as IAs, tá? As IAs são bem danadas para isso aí. Então, aqui está um exemplo, né? Aqui, vou falar disso aqui, né? Mas aqui é o exemplo de um componente, tá bom? Esse aqui é a terminologia de automobilismo que a Microsoft adotou. Então, eu tenho um componente, né? Certo? E tem uma pecinha aqui dizendo que ele pluga nos outros, tá? Explicação disso. Tem o nome do componente aqui, né? Certo? Depois, eu tenho uma interface. A interface, parece uma coisa de microfone, né? Um jack, uma bolinha aqui que dizendo que ela é a entrada e essa aqui é a saída. Então, essa aqui é uma saída, uma interface de saída. A interface de saída, ela necessita uma interface de entrada. Então, a interface que dá a saída é uma interface que pega, né? Tá? A entrada e a saída. Ok? Isso é uma nomenclatura de componentes, tá? Eu não vou pedir nesse curso. Vamos lá. Adicionando novos componentes. Então, você vai plugando aqui, ó. Você vai, né? Aqui seria o inspector e você vai anexando coisas, né? Então, add component e vai ajudando. Se tá lá e entrar, é porque
É igual o Lego, né? Clique. Na hora que faz o clique é porque... Ah, mas professor, não está funcionando como eu imaginava. É porque você não sabe o que está fazendo direito. Mas que ele dá o clique, ele dá o clique, né? Pode ser que ele não funcione, mas ele anexa, tá bom? Você pode carregar tranqueira no fundo, né? A gente sempre diz isso, né? Tô acabando já, pessoal. Desculpa, já estou um pouco longo demais, né? Exemplo de componentes e atributos. Então, corpo rígido, né? O corpo rígido, ele é olhado pelaquela não update, é fixed update. Toda vez que você adicionar um componente corpo rígido, porque a dinâmica de 3D vai entrar nela, né? Física, né? Ele, por exemplo, a gravidade, né? Um collider sphere, né? Que é uma bola. Você não vai colocar um collider box, né? Tá? E nem cilíndrico. Você vai botar uma esfera nele, né? O mesh é para você fazer junção de primitivos, tá? Áudio é quando você quer dar um som, né? Tá? Por exemplo, inimigos. Né? Isso aqui que eu escrevi aqui está meio... Alguns anos corre... Então, inimigos podem correr, andar, pular, voar. Outros fazem tudo isso. Tá? Então, você bota aí, né? Vários scripts que vai juntando, né? De morrer, saúde, de disparar, né? Correr, tá bom? As funcionalidades. Ah, mas professor, posso encapsular? Sim, você pode chegar e vira um componente, é tudo, chama de prefab. Prefab é um game object já padrão. Você quer encapsular tudo isso, você joga num diretório /prefab, né? Que você faz aquela primitiva sua, né? Você instancia aquela primitiva em código. Você vai lá e chama, lógico, você tem que dar o nome certinho para ela, chama instancia lá e aparece aquele arqueiro seu, né? Tá? Super-herói que for. O Unity foi feito para os componentes, então, basicamente, puxa, um ótimo lugar para aprender componentes é o Unity, eu recomendo isso, né? Então, e novamente, ele é diferente da arquitetura orientada a objeto. Por quê? Porque ele necessita, por isso que eu falei, né? Então, vamos ver se essa analogia vai ficar bem, né? Tem alguém que tinha uma ideia, né? É o game design. E tem um codificador, um cara que programa. Então, não é só o programador, tem que ser o que a mente bolou. Ah, mas a espada não era assim. O cara não era assim que andava. O balanço da cabeça não era assim. Então, entendeu? Essa abstração que tem que aumentar. Porque a funcionalidade, o jeito que eu quero... Ah, mas por que você quer assim? Meu amigo, programador não tem que reclamar. Ele fazer, não ficou? Então, de novo, e agora? Não, é assim que eu quero. Essa é a abstração que o componente possibilita. Assim que eu quero, né? Tá bom? Então, é uma pessoa que nem sabe programar, mas, por exemplo, um carro, né? Carro americano, cheio de tranqueira, hein? Carro americano, né? Porta-copo, não sei o quê, abinha disso aqui, descanta cigarro, não sei o quê. Por quê? Porque americano é assim, japonês já não gosta dessas frescuras, dessas tranqueiras, né? Então, o cliente manda, né? Então, o game designer manda, pessoal. Tá? Então, como é que é? Por que você quer assim? Porque eu quero. Então, porque o cara quer, acabou, né? Tá? Essa ideia da versatilidade, né, pessoal? Então, por exemplo, né? A máquina de estados, a gente vai ver que é um exemplo de implementação de inteligência artificial, tá? A máquina de estados, certo? Então, a principal mudança, ou que a gente vê claramente que o Unity implementa na programação baseada em componentes, é a transição, pessoal. O evento transição, tá? Todas as coisas que marcam a transição, né? As flechinhas de transição, é o que faz a eficiência de programação em componentes. Porque em sistemas é protocolo, a mensagem vem do protocolo. E aqui a transição é super ágil. Tá? Então, fica aí a ideia. Né? Não, logicamente, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, né? Mas o importante é que na máquina de estados que a gente vai usar no curso, a transição faz toda a diferença para a funcionalidade de um jogo. Por quê? Por causa da dinâmica, né? Tá? Os eventos, né? Ok. Tá bom. Então, onde aprender, né, pessoal? Como eu falei, nos tutoriais do Unity. Aqui agora está um pouco datado. Hoje em dia eles não escrevem mais tutoriais, eles põem vídeos. Por quê? Eles colocaram vários parceiros ensinando. Ah, professor, está meio bagunçado, porque são vários parceiros. Então, tem parceiros que são mais designers, vários parceiros que são mais inteligência artificial, vários parceiros que são mais animação, parceiros que são mais
gameplay específico. Então, você tem que achar qual comunidade de aprendizagem que você quer entrar. Agora, muito simples. Então, logicamente, quando vocês fizerem um grupo maior para fazer o game de vocês, vão ter que enveredar para alguma coisa desse tipo aí. Mas no final do curso, né? Mas, sei lá, do Equador para frente, tá? Então, mas você pode vasculhar, mas professor, nossa, tem muita coisa, sim, tem muita coisa porque tem várias comunidades. Tem mais de, mapeados que eu tenho, tem mais de 40 comunidades ativas de aprendizagem do Unity que fazem parte da comunidade de aprendizagem do Unity, tá? Assim, oficiais deve ter umas 13, 15, né? Mas delas, híbridos, né? Tem umas 40, tá? Como documentar, esse slide antigo, como eu falei, né? Então, eu sugeria diagrama de componentes, mas não vou exigir mais aqui, né? Tá? E aqui algumas referências que eu usei nessa aula de hoje, tá? Bom, então peço desculpas, acho que eu demorei um pouquinho demais, né? Mas esse slide está aí na plataforma, né? Tá? E então eu vou deixar na aula de laboratório, né? Que vai ser, vou deixar no Moodle, o roteirinho e o vídeo, né? Do laboratório e do Lab 1. E eu vou deixar a versão de Unity que eu tenho instalado para facilitar a minha correção, tá bom? Quem já tem instalado, tudo bem, mas quem vai instalar, por favor, instalar a versão que eu uso para me facilitar, né? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Deve ter muitas, mas paciência, né? Aula online tem esse problema. Tá bem? Beleza. Então, boas aulas aí, tá? Para quem vai ter mais aula e bom descanso para quem pode descansar, tá? Eu vou dar aula daqui a pouco, tá? Um abraço, pessoal. Tá? Bye. Bye, bye, bye. Boa noite, boa noite.